Ciesc, seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco do conhecimento, da minha experiência nessa área de inovação e tecnologia. Legal, e vamos começar conhecendo um pouquinho mais sobre você. Nos conta um pouquinho mais sobre quem é o Fernando, como é que ele escolheu essa profissão, como é que ele chegou até aqui hoje. Bem, primeiramente eu queria dizer que eu sou joinvilense, o que é raro hoje em dia aqui em Joinville, a gente encontrar outros joinvilenses, E, bem, eu sempre gostei de fazendo engenharia, fiz engenharia mecânica em Florianópolis, na Universidade Federal, aproveitei e fiz um mestrado, consegui uma bolsa de estudos na Alemanha, logo na sequência, morei um ano na Alemanha e depois voltei para trabalhar aqui na Whirlpool, aqui em Joinville, onde trabalhei por vários anos, sendo gerente da área de desenvolvimento, tecnologia e inovação. Então, acho que o meu papel na área de inovação foi muito pela experiência que eu tive na Whirlpool, que é uma empresa que todos conhecem, que é bastante inovadora, trabalha com bastante tecnologia. Desculpa, pode continuar. Tá, eu ia continuar falando um pouquinho, Eu trabalhei muitos anos na indústria e desde 2010, então, eu comecei a lecionar ali na Unisociesc. E aos poucos fui gostando, de trabalhar como professor e acabei fazendo doutorado também em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Fiz também uma especialização em formação de professores pela Universidade de Tampere, da Finlândia. Foi quando eu realmente deixei de ser engenheiro que dava aula para ser um professor com formação em engenharia. Que legal. Então, acho que isso foi um divisor de águas, nessa parte da profissão da docência, Mas e daí, quando que tu descobriu, não, eu acho que eu gosto de dar aula? Porque é diferente você exercer a profissão e ensinar ela, Não, é muito diferente, Mas a experiência que eu tive, na indústria, hoje me vale muito quando eu estou dando aula. Porque os alunos gostam disso. Prática, quando a gente é a prática, A gente tem a prática. E aos poucos também fui desenvolvendo esse lado acadêmico, E quando é aquela coisa, a gente começa a dar aula. Eu comecei dando aula, era uma disciplina de gestão da tecnologia e inovação para os cursos de engenharia da Unisociesc. E era uma vez por semana, aí a gente pega mais uma disciplina, pega uma outra disciplina, começa aí eu fui convidado para dar aula no mestrado. Aí você começa a se envolver, até que eu cheguei na época pro pró-reitor de tecnologia. Falei, e se eu quisesse ficar só aqui? Aí falou, não, vamos dar um jeito. Então foi quando eu vi que realmente eu gostava de dar aula, gostava de estar com os alunos, de estar com um público mais jovem também, A gente até se sente mais jovem. Eu estava escutando aqui as pessoas que estavam sendo entrevistadas anteriormente, falando dessa coisa do jovem, Eu tô quase chegando ali no 60, então a gente começa a se preocupar também, Sim. E o estar com pessoas mais jovens acaba tornando a gente com um espírito mais jovial. E falando sobre esse profissional do futuro, Fernando, vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito. O que é esse conceito? Por que se fala tanto disso hoje em dia? A gente se fala muito do profissional do futuro, E a gente vê as tecnologias avançando muito. Então, quem que vai ser o profissional do futuro? É aquele que não vai ser conseguido ser substituído ou pelas máquinas ou pela inteligência artificial. Sim. Então, se você hoje é um profissional que trabalha com algo mais mecânico, ou mesmo que é algo que exija um certo desenvolvimento de raciocínio, mas se é algo que a inteligência artificial pode substituir, é questão de tempo. Será que os robôs serão locutores? Que medo, Mas é isso, A gente mas quem sabe, no futuro, A gente tem que garantir, na verdade, a nossa permanência, O diferencial do ser humano é a criatividade, a emoção, coisa que talvez a máquina não consiga. Mas já existe, por exemplo, a inteligência artificial trabalhando no sentido de... eu vi um do Google Duplex. A inteligência artificial, o Google, fazendo uma ligação para um cabeleireiro para marcar um horário para uma pessoa cortar o cabelo,
E a inteligência artificial trabalha como se fosse um ser humano. Sim. Com expressões, com gíria, com, né? E conseguiu marcar o salão, né? E a pessoa que atendeu era uma pessoa, daí não era inteligência artificial, conversando quase que normalmente e sem perceber que estava falando com uma máquina. Então, é doido isso, né? Imagina um susto. Não, mas eu acho que locutor não vai precisar, não. Que bom, tem que ter uma emoção, tem que ter essa emoção. Bom, e quais as principais habilidades e competências desse novo profissional, né, da era digital, pra gente garantir o nosso futuro? Eu diria o seguinte, assim, tem as competências técnicas, né, e as competências socioemocionais, né, as famosas hard skills e soft skills, que as pessoas gostam de falar termos em inglês, né? Como competência mais técnica, eu acho que tem que ir se acostumando com as tecnologias da indústria 4.0, o metaverso que está vindo, esse mundo virtual que a gente nem sabe como é que vai ser, né? Eu quando falo com os alunos assim, começo... Gente, o que tinha 10 anos atrás? Ou melhor, o que não tinha? Não tinha Pix, não tinha Airbnb, não tinha Uber, né? Não tinha muita coisa, banco eletrônico, muita coisa, né? Nesse sentido, compreender como essas coisas funcionam. E aí entra também as competências socioemocionais, que eu acho que são muito mais importantes. As questões relacionadas à empatia, às emoções, à criatividade, ao empreendedorismo, né? São todas, né, competências que a gente precisa ter. A questão de proatividade, a questão de a gente ter um bom relacionamento, né, questões humanas, né? Eu sempre gosto, nas aulas de pós-graduação, a gente sempre coloca um dizer, né, no final da aula. E eu sempre gosto de colocar... E a questão também do processo de desconstrução, né? Exato. Aprender, desaprender, enfim. Queria que você falasse um pouquinho da importância disso, né, para esse futuro também. Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o curso com as professoras da Finlândia é justamente que o professor ele deve fazer com que as pessoas aprendam a aprender, né? Uma criança, por exemplo, quando está lá no ensino fundamental, ela consegue compreender a lógica matemática, ela consegue compreender a lógica das palavras, a interpretar texto, né? Ela começou a aprender. E ela vai aprender qualquer coisa. E na universidade também não é diferente, né? Então a gente vê, por exemplo, muito na Unisociesc, às vezes, alunos que vêm do chão de fábrica, né? Aqui em Joinville é comum isso, né? E o que a gente mais fala, eles têm que desaprender esse processo de ser mecânico, operacional, para aprender a ser um engenheiro, um gestor, né? Então, muitas vezes a gente realmente tem que desaprender o antigo para conseguir aprender o novo. Né? A gente ouve muitas vezes, né? Mas a gente sempre fez assim, né? Então, desaprenda. Às vezes não é fácil, mas tem que tentar, né? Mesmo vocês aqui, de repente, né, tem um sistema novo. Sim. Pô, mas o nosso sistema funciona tão direitinho, é tão bom, né? Aí você começa a aprender o novo sistema. E aí, com o tempo, você vai, pô, isso aqui é legal. Isso aqui não tinha no outro. Né? Ou isso aqui, pô, né? Agora a gente vai poder fazer uma entrevista diferente aqui. A atitude está aberta para essas mudanças também. Tem que estar aberto a essas mudanças, exatamente. É uma coisa muito legal isso, né? Mas esse o aprender a desaprender é difícil. É verdade. Vamos pro intervalinho, Gabi? 2h49, a gente vai para um último intervalo do Boa Tarde CBN e na volta tem a sua participação. Então faz o seguinte, já registra o nosso WhatsApp no 479 99
Boa Tarde CBN. A construtora que mais entrega conforto, sofisticação e conexão com a natureza no litoral norte catarinense traz este conceito para Joinville. Vem aí o Supreme Home Club, um empreendimento de alto padrão com vista privilegiada na região mais nobre da cidade. As diversas áreas de lazer e o amplo bosque privativo garantem a qualidade de vida que você e a sua família merecem. Supreme Home Club. Você no topo. Roga. Morar bem. Faz bem. FEBrasil, PT, PCdoB, PV, PSB, Solidariedade. Jorginho gosta muito de segredos. Do orçamento secreto, Jorginho recebeu 125 milhões. O mesmo orçamento secreto que a Polícia Federal faz operação contra esquema de desvios. Agora, Jorginho gravou um vídeo para membros de uma sociedade secreta que ele faz parte, a maçonaria. Me comprometo como um verdadeiro maçom. Sociedade secreta, orçamento secreto. É assim, com tudo por baixo dos panos que Jorginho quer governar? A Oktoberfest está de volta. Quer viajar pelo melhor preço e aproveitar em segurança? Com o Busca Ônibus, você compara diversas opções de passagens de ônibus para Blumenau, com várias possibilidades de preços e horários. Há 13 anos, a melhor opção para a compra online da sua passagem. Acesse o Busca Ônibus e saiba mais. buscaônibus.com.br. Se beber, vá de ônibus. Jorginho Melo sempre cuidou das pessoas. Foi deputado estadual, federal e o melhor senador do Brasil. Ele trouxe mais de 400 milhões para a nossa saúde. Criou o maior programa de ajuda financeira da história, que salvou mais de 750 mil empregos no estado. Baixou impostos para microempresas e garantiu bolsas de estudo em universidades para 25 mil alunos por ano. Como governador, vou fazer ainda mais pelos catarinenses. Jorginho governador e Bolsonaro presidente. PL. Aliada à tecnologia, a ortopedia do Dona Helena oferece diagnóstico seguro e preciso. Com uma equipe especializada, atua nas mais diversas áreas da ortopedia adulto e infantil e áreas complexas do trauma, reconstrução e tumores ósseos, além das outras subespecialidades como coluna, joelho. Sempre que precisar, agende uma consulta com nossos especialistas ortopédicos em donahelena.com.br/agenda online. Diretor técnico Braulio Barbosa, CRMSC 3379. Quem vota Décio para governador, vota em uma vida melhor para todos. Como governador, vou levar a internet de alta velocidade para todo o interior do nosso estado, com mais antenas, fibra ótica e 5G. Vamos desenvolver todos os municípios e as pequenas propriedades, levando mais oportunidades para todos os catarinenses. Com o Décio governador, nós vamos fazer muito mais e melhor. FEBrasil, PT, PCdoB, PV, PSB, Solidariedade. Boa Tarde CBN. Boa Tarde CBN. Oferecimento. O puro prazer de dirigir você encontra na BMW Euro Import. Apresentação: Gabriele Abate e Hassan Farias. E já estamos de volta com Boa Tarde CBN na FM 95.3 e também pelas nossas plataformas digitais. E estamos com ele, Fernando Luiz Freitas Filho, professor de Gestão, Inovação e Tecnologia da Unisociesc. E no primeiro momento a gente conversou sobre o profissional, né? Estar sempre em desenvolvimento, se preparar para o futuro, senão a gente vai ficar parado no tempo. E tem um termo que geralmente eu já ouvi falar e eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente, que é em inglês. É lifelong learning, que em tradução significa aprendizado ao longo da vida. O que isso significa com o profissional nos dias de hoje? Bem, o lifelong learning é você continuar estudando por toda a vida. Né? Não adianta muito aluno sai da graduação, né? No meu caso, eu fiz engenharia mecânica, né? Comecei a trabalhar tal e vi que eu precisava de mais. Precisava saber partes de gestão. Fiz uma especialização, MBA em gestão empresarial. Né? E as coisas vão evoluindo e você vai ter que continuar aí aprendendo. E você, muito provavelmente, né, antigamente a gente falava que você tinha uma profissão e ia seguir aquela profissão pro resto da vida. Né? Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu escolhi o departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento porque boa parte dos professores eram engenheiros mecânicos como eu, mas eles tinham feito psicologia. Né? Pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né?
em gestão do conhecimento tem tudo a ver. Porque você trata com pessoas... Quando a gente fala em gestão do conhecimento, a gente está falando em compartilhar conhecimento. Então, quando a gente compartilha conhecimento, a gente só compartilha com quem a gente confia, né? A gente confiando, a gente cria um clima, né, melhor dentro do ambiente que você está. E isso tudo é aprendizado. E né, a gente estava falando ali no primeiro bloco, o metaverso, né? Há uns 5 anos atrás, ninguém falava em metaverso. Eu tenho que aprender o que é isso. Sim. Né? Quem sabe a CBN daqui a pouco vai ter uma rádio no metaverso. E aí vocês, mas eu não conheço o metaverso. Eu vou ter que aprender? Vou ter que buscar esse conhecimento, né? Para de repente criar o meu avatar lá no metaverso e... não vai ser mais o Hassan, não vai ser mais a Gabriele, vai ser os avatares de vocês que vão estar lá no metaverso fazendo o programa. É uma coisa meio doida isso, né? Sim. É doida, mas já é a realidade, né? Sim. Nesse Exato. metaverso. A gente tá se encaminhando, claro, pro final aí da conversa, mas eu acho que agora seria legal a gente dar umas dicas pro nosso ouvinte, né? A gente tá falando sobre esse futuro profissional do futuro, essas transformações, e a gente, claro, tá cada vez mais tendo essa transformação tecnológica. Então, como é que a gente consegue construir uma carreira, né? Pensar uma carreira dentro desse universo tão dinâmico, né? Quais são as dicas que a gente pode dar pro ouvinte? Por onde a gente começa isso? Acho que tem 2 coisas que eu vou falar que eu acho bem importante, né? A primeira é a questão de planejamento. Então, você começar a se planejar, né? O que você quer fazer, né? Apesar de que a gente sempre fala que a gente não sabe quais serão as profissões do futuro. Então, mas como é que eu vou me planejar para algo que eu nem sei o que vai acontecer? Aí é buscar estar sempre atualizado, buscar informação, fazer cursos, estar conectado com pessoas, né? Por exemplo, aqui em Joinville existe um ecossistema de empreendedorismo e inovação muito forte. Então a gente tem que estar conectado, né? Tem que participar de associações, né? Eu faço parte, por exemplo, do Núcleo de Tecnologia e Inovação da CIG. Volta e meia eu estou lá no Ágora Park. A gente está buscando para a Unisociesc também se envolver mais, né, em todo esse ecossistema. Então, essa conexão é muito importante, essa formação continuada, né? E uma outra coisa que eu acho super importante é sair da bolha. As redes sociais levam a gente a ficar numa bolha. Aí a gente vai começar a se comunicar, a se conectar com pessoas que pensam exatamente igual a gente. A gente fala para as pessoas e só recebe a informação delas, né? Você recebe a informação que você quer ouvir. A gente tem que olhar sempre os 2 lados. Eu sempre falo com os alunos, né? Principalmente nessa época de eleição e tal. Saiam da bolha. Ouçam o que quem pensa diferente de você tem a dizer. Veja o outro lado, né? A questão da empatia. Até citei ali como uma habilidade socioemocional. A gente tem que ter empatia, tem que entender o outro lado. E não é nem para você mudar o seu posicionamento, mas para adquirir mais conhecimento, né? Não somente o seu, mas de todos os outros. É difícil eu querer mudar a tua posição. Eu não vou mudar, mas eu posso mostrar diferentes lados. E aí você, aos poucos, vai vendo todos os lados e aí você vai chegar à tua própria conclusão. Ninguém vai mudar ninguém, né? Então, o sair da bolha é buscar conhecimentos diferentes daquele que a gente está acostumado. Teve uma professora, uma vez, lá em Portugal, ela falou uma frase que me marcou bastante. Se você é médico, né, e só entende de medicina, você nem médico é. O que ela quis dizer? Se você só sabe daquele assunto, né, por melhor que você seja, você não é um profissional completo. Então, eu imagino vocês aqui na rádio, vocês têm que entender um pouquinho de tudo. Né? Para poder conversar com alguém sobre envelhecimento, sobre alguém sobre, sei lá, educação, sobre tecnologia, né? E aos poucos vocês vão saindo né? No fim, vocês não estão numa bolha. Vocês têm conexão com muitas pessoas diferentes. E aí, eu acho que é isso que o profissional tem que buscar. Bom, a gente já está no final da nossa conversa e vamos então para a participação do ouvinte. Participação do ouvinte. Oferecimento Angelone.
App Angelone. Baixe, ative e economize. Bom, a gente teve participação aqui do João do bairro Itaú, também tivemos do Manuel do Prate mandando boa tarde, parabéns pela entrevista, ótimo dia a todos vocês. O Célio, ele também mandou por aqui, boa tarde, parabéns pela entrevista. É muito bom falar sobre tecnologia e o profissional do futuro. Obrigada, viu? A Juliane, lá do bairro Costa e Silva, ela mandou o seguinte questionamento. Atualmente, é mais preferível fazer um curso, talvez técnico ou pelas redes sociais, ou uma graduação? Eu tenho que continuar buscando essa informação? Eu sempre acho interessante a gente ter uma formação, né? A gente discute bastante isso, principalmente com várias empresas que falam que vocês não estão formando o profissional que a gente quer. Mas quando você faz uma graduação, você adquire uma formação um pouco mais ampla, você desenvolve habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, que um curso, às vezes, de curta duração, não necessariamente você vai desenvolver. Então, por exemplo, a engenharia, você vai desenvolver raciocínio crítico, raciocínio lógico, que leva tempo para desenvolver. E não são pequenos cursos que vão fazer com que você desenvolva. Da mesma maneira, se você quer ir para as áreas humanas ou áreas da saúde, a formação, uma graduação, ela te dá uma amplitude de conhecimento e de desenvolvimento de habilidades que os cursos de curta duração não dão. Então, assim, eu acho importante uma graduação, né? Mas também os cursos de curta duração que você vai fazendo, ou aprendizado na prática, ou se você tem a capacidade de aprender com os vídeos no YouTube, maravilha, né? Tem muitos vídeos no YouTube que te ensinam qualquer coisa, né? Eu adoro pegar lá, vou fazer, né? Quero fazer um prato diferente. Vou lá no YouTube e vejo como é que faz aquele prato e né? Vou fazer, né? Ou quebrou a minha máquina aqui, vou lá no YouTube e vou ver, né? E é uma forma de aprendizado, né? E que é interessante. Então, assim, tudo que você tiver de oportunidade, eu acho que é a Juliana, né? Vá atrás desse conhecimento, né? Mas uma coisa que é importante não é simplesmente adquirir o conhecimento, é aplicar, né? Porque tudo aquilo que a gente faz e não aplica, a gente esquece, né? Então, eu acho que o mais importante é você tentar associar, né, essa aquisição de conhecimento com aplicação prática. Bom, Juliane, obrigada pela sua participação. Já estouramos o nosso tempo, conversamos com o professor de Gestão, Inovação e Tecnologia da Unisociesc, Fernando Luiz Freitas Filho. Fernando, agradecer demais pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho e seja bem-vindo a retornar ao CBN. Eu que agradeço a oportunidade, né, e desejo muito sucesso a vocês e vou estar acompanhando aqui. Muito obrigado. Se você quiser rever essa nossa conversa, basta acessar as redes sociais da Rádio CBN Joinville. Tecnologia, inovação e informação é aqui na Rádio CBN Joinville. Combinado? Amanhã, 14h, voltamos com mais informações. Ração Farias, ouvintes e telespectadores, te espero amanhã. Excelente quarta-feira e até lá. Ótima tarde a todos e até amanhã.